paz, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos tratar hoje sobre o tema as consequências da queda, tá? A lição de juvenis desse trimestre, queda e redenção. Se você não adquiriu a sua, corra lá. Quero convidar você que não é inscrito no nosso canal ainda, dá uma pausa no vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar, tá bom? Deixe o seu comentário, o seu gostei, nos envie e-mail se precisar de alguma coisa, tá? E o nosso material vai estar disponível no link na descrição do vídeo para download. Então, a lição de número 2, nós vamos falar sobre as consequências da queda, tá bom? Na primeira lição nós falamos sobre a queda em si, nós fizemos uma retrospectiva a respeito da história da queda do homem, né? Que está registrado lá em Gênesis 3. Hoje nós queremos falar um pouco sobre as consequências que essa rebelião do homem contra o seu Criador acarretou. Afinal de contas, nós sabemos, nós entendemos pela palavra de Deus, o homem ele tanto possui vontade, como também faz escolhas, e por isso ele é responsável por todas elas. Um texto muito conhecido que nós podemos lembrar aqui é o texto de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. As escolhas que o homem faz no jardim do Éden, ok? De ouvir Satanás e rejeitar a lei de Deus, implica-lhes uma severa consequência, ou melhor, severas consequências. E a respeito dessas consequências que nós vamos conversar nesta lição de hoje. Então, tópico de número 1 já vai começar nos dando um texto, né? Ou melhor, um título: consequências espirituais. Quais foram as consequências no âmbito espiritual que afetaram, nesse caso, a relação do homem com Deus? A maior consequência da queda foi, obviamente, foi o rompimento do relacionamento que o homem tinha com Deus. Imediatamente após eles haverem cometido o ato de desobediência, ambos, tanto o homem quanto a mulher, eles foram imediatamente separados do seu Criador. Lá em Gênesis 3, versículo 8, que confirma o que o profeta Isaías profetiza e comunica ao povo de Israel, lá no capítulo 59, no versículo de número 2. Os vossos pecados é o que fazem separação do homem com Deus. Essa separação, na verdade, ela é conhecida por nós como a morte espiritual. A morte espiritual, separação da alma do homem com Deus. Então o homem ele é separado da comunhão com Deus, e a consequência disso é a morte espiritual, que foi o primeiro estágio das consequências do pecado. Lá em Timóteo, primeira carta a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: no entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. O homem cobiçou aquilo que não lhe pertencia. Ou melhor, o homem tinha tudo ao seu alcance, mas Satanás o faz desejar aquilo que ele não poderia ter, ok? E aí isso se encaixa muito bem no texto aqui de Timóteo. Foi buscando seus próprios prazeres, cometeram o ato de rebelião contra o Senhor. Então, mesmo eles estando vivos, mesmo eles não sendo fulminados no momento, mesmo eles não sendo exterminados, a consequência do seu ato foi a morte espiritual, ou seja, a separação do seu relacionamento, do relacionamento que ele tinha com o Senhor. A consequência do pecado do homem é a morte. Nesse caso aqui, falando primeiramente sobre a morte espiritual. Obviamente que a morte física, ela vem como consequência do pecado,
né? E posteriormente, após o julgamento, a morte eterna. Então são 3 estágios de morte que o homem enfrenta ao pecar contra Deus: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, quando o homem não se arrepende do seu pecado, ok? A partir da atitude de rebelião, o homem deu legalidade para que o pecado o dominasse, tá? E como consequência, agora o homem não só está afastado de Deus, como a sua natureza caída também busca fugir da sua presença. Ou seja, o homem ele não só foi afastado de Deus, como ele em toda a sua vida ele vai tentar fugir da presença de Deus. Lá em Gênesis 3:8 diz que quando eles ouviram que o Senhor estava caminhando no jardim, eles imediatamente buscaram se esconder da presença de Deus. Após o pecado haver entrado no mundo, há também um domínio do pecado na natureza do homem, que automaticamente não só vai estar afastado de Deus, mas ele vai buscar fugir da sua presença. O homem foi criado, gente, moralmente à imagem de Deus, como eu disse na primeira lição aqui. E quando ele peca, o seu senso moral é imediatamente acionado e o sentimento de culpa é seu resultado. Ou seja, quando o homem peca, ele imediatamente, por ser um ser criado à imagem moral de Deus, ele tem um senso do que é certo, ele tem um senso do que é bom. Então, ele imediatamente, esse senso vai ser acionado e ele vai se sentir culpado pelo seu pecado. Uma das principais características, e é interessante, porque uma das principais características da culpa é a tristeza. Lá em Lucas capítulo 22, versículo de número 62, Lucas 22, então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Então, imediatamente, o sentimento que vem acompanhando a culpa é a tristeza. E é devido a isso, gente, a essa tristeza, o homem fica buscando meios de encontrar, de contornar esse sentimento de tristeza, procurando fazer uso de paliativos inúteis. Então, o homem ele se sente culpado e automaticamente também parece ser um padrão, né, um jogo de dominó que vão caindo uma atrás da outra. Ele se sente culpado, automaticamente a tristeza vem e automaticamente ele tenta contornar o sentimento de tristeza e muitas vezes, se não na maioria das vezes, ele se refugia tentando buscar em paliativos um modo de aliviar, de amenizar esse sentimento de tristeza. É isso que acontece no Jardim do Éden quando o homem peca. Ele peca, sente culpa, se esconde e, para tentar amenizar a situação, ele vai usar folhas de uma planta de figueira para tentar tampar o seu erro, o seu pecado. A maldição do pecado ainda fez recair sobre toda a humanidade a mudança no coração do homem, que era bom, tá? Consagrado e justo, e agora ele se tornou mau, ímpio e corrupto. Lá em Gênesis 6:5, a Bíblia diz assim: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Ou seja, o Senhor olhou para o homem e percebeu que dentro dele, como consequência do pecado, a sua natureza havia sido manchada e tudo que o homem desejava era mal, né? Era ruim, era ímpio, era perverso e era corrompido. Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado. Deus poderia nem sequer descer mais no jardim, ok? Porém, a Bíblia diz que Deus desce no jardim, lá em Gênesis 3:9. Mesmo sabendo que Adão e Eva pecaram, Deus desce no jardim e busca um diálogo com eles.
ok? Por que isso? Porque se rebelando contra ele, Deus ainda deseja manter um relacionamento e restaurar esse homem. Na verdade, a gente precisa entender que essa é a intenção de Deus ao descer no jardim. A intenção dele não é destruir o homem, não é apenas julgar o homem, mas é realmente de corrigir o homem, ok? Mas lhe dar uma segunda chance, porque a sua graça e a sua misericórdia perduram para todo sempre. Então, só que o homem, o seu coração se tornou de pedra, insensível a Deus. Tanto é que o homem não percebe no jardim a intenção de Deus. Ele também está sentindo medo, exatamente porque o seu coração está endurecido e ele não consegue perceber a misericórdia e a graça de Deus. Então o que ele consegue enxergar é o que a sua culpa está dizendo para ele, que ele é merecedor. Que ele é merecedor de destruição e de ser completamente arrasado, aniquilado. Mas essa não é a intenção de Deus quando desce no jardim para conversar com ele, ok? Então, existem esses sentimentos. O sentimento de culpa, o sentimento ou melhor, o coração endurecido, o coração de pedra contra Deus e o sentimento de medo da sua justiça. Tópico de número 2 aí, consequências psicológicas ou morais, né? Que é a relação, está relacionada ao próximo aí. Como eu disse antes, eles tinham semelhança moral com Deus, tá? E isso porque não tinham pecado. Eles eram santos, tinham sabedoria, tinham um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Logo, gente, que o homem peca, ele decai e há a corrupção da inteligência, da afeição e da vontade do homem. O homem começa então a fracassar também nos seus relacionamentos pessoais por falta do amor. Que Adão e Eva sentiram vergonha um do outro, pois ambos percebiam qual foi o seu erro em detrimento à sua responsabilidade. A verdade, a vergonha é aí um sentimento moral, ok? Então, pelo fato da sua responsabilidade, o homem entender que fracassou na sua responsabilidade, ele vai se sentir culpado, ok? E envergonhado, obviamente. Após a queda, o homem também passou a possuir um sentimento egoísta. E isso é um grande problema também da questão da quebra de relacionamento. Os plenos sentimentos de amor, carinho e companheirismo foram comprometidos por novas motivações, desejos e receios. E isso, por sua vez, traz discórdia, frustração e sofrimento. Tópico de número 3, consequências sociais, ou seja, as consequências do pecado em relação à vida. Como dito no tópico anterior, o homem ele teve a sua inteligência, a sua afeição e a sua vontade corrompidas pelo pecado. Logo, isso trouxe também sérios problemas para a sua vida, ok? Afinal, o homem agora passaria a viver em um ambiente distante da presença de Deus e, diante disso, o homem sofre com a injustiça, a desigualdade e as dificuldades e por fim, a morte. Então, o pecado também trouxe essas consequências. E, por consequência, o homem vai enfrentar todo tipo de injustiça e que nós enfrentamos hoje, né, com muita realidade no nosso dia a dia, a desigualdade em todos os aspectos. Nós temos aí, hoje nós vivemos em um mundo onde a desigualdade social impera, a desigualdade de raças, se assim eu posso falar, né? A questão, a desigualdade entre brancos, pretos, entre índios, aqui no Brasil, nordestinos, e assim vai por diante. Então as pessoas encontram motivo para criar desigualdade entre eles mesmos e as diversas dificuldades que tanto essa desigualdade também traz. As fomes, as guerras, né? E todas as demais dificuldades que o homem enfrenta e, por fim, a morte, que é a morte física. Do pó tu viestes, para o pó você vai retornar. Então essa é a realidade
que o homem, cara, é o afastamento de Deus, o rompimento desse relacionamento com Deus que se reflete no seu relacionamento pessoal e, consequentemente, o pecado também traz a sua trágica, o seu trágico caminho para a morte. A Bíblia vai nos dizer, né, que existem caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, de bem, mas no final deles são caminhos de morte. E é exatamente isso que Adão e Eva provam. Eles acharam, foram enganados pela serpente, de que o que eles iriam fazer iria ser bom para eles, e na verdade trouxe sérios prejuízos a eles e a toda a humanidade. Tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar no fim de mais uma aula. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu gostei, o seu comentário e não se esqueça de divulgar os nossos vídeos. Um grande abraço, até daqui a pouco, que Deus em Cristo te abençoe.